Há poder em suas palavras, por Don Guzzet. Todos os direitos reservados à editora Vida. Ano de publicação, 4ª edição, setembro de 2010. Leitura realizada por Ana Paula Reale Cunha, ano de 2020. Esta é uma iniciativa da Comunidade Evangélica de Sumaré com fins exclusivamente educacionais. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Capítulo 5. Será que o silêncio é ouro? Disse que o silêncio é de ouro, e não há dúvida de que ele pode custar muito caro. Sei de mais de um caso em que o silêncio custou a uma pessoa aquilo que ela mais desejava receber de Deus. Certa manhã, eu orei por uma senhora enferma. Nós dois exultamos com o resultado. Ela se sentia perfeitamente bem. Pouco tempo depois, chamou-me para visitá-la novamente. Sinto-me muito perturbada. Meus sintomas voltaram tão fortes como antigamente. Não consigo entender o que está acontecendo, ela me confessou. Quando seu marido chegou ontem à noite, a senhora lhe contou que estava curada? Indaguei. Percebi logo sua hesitação, sua indecisão. Não, ela se defendeu. Sabe, eu tinha um pouco de dúvida. Não queria fazer nenhuma afirmação até estar absolutamente certa. Mas a senhora não sentia mais dores, repliquei. A senhora ainda sentiu alguma dor? Ah, não senti mais nada. Mas, sabe, eu preciso ter muito cuidado. Meu marido é cético e eu não quis lhe contar nada até ter certeza absoluta. Esta mulher perdeu a batalha porque duvidou da palavra. Se ela tivesse ousado permanecer firme na palavra e confessado que estava curada, teria colhido resultados positivos. Deus prometeu em Jeremias capítulo 1, versículo 12, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Um amigo muito querido, T.L. Osborne, missionário e evangelista mundialmente conhecido, passou 5 horas comigo, conversando sobre a verdade e o poder da confissão da palavra de Deus. Ele deu início à conversa dizendo: a verdade bíblica quanto ao efeito da confissão da palavra tem sido o trampolim do meu ministério ao redor do mundo. Quando encerramos nossa discussão naquele dia memorável, suas últimas palavras foram: Dom, teu conhecimento que você tem sobre a confissão da palavra faz de você um homem ricamente abençoado por Deus. Ele estava certo. Desde que entendi a importância daquilo que digo, desde que aprendi o que devo e o que não devo dizer, minha vida tem sido abençoada, muito mais do que eu poderia sonhar ou pedir. Infelizmente, em nossa sociedade, a palavra confissão passou a ter um significado mais negativo do que positivo. Hoje em dia, costumamos associar confissão com culpa. Pessoas que cometeram crimes precisam confessá-los e algumas denominações dão ênfase a confissões negativas, confissão de pecados, faltas, defeitos, fraquezas e fracassos. Segundo a maioria das definições encontradas nos dicionários, a confissão transmite ideia de culpa. Mas a definição que os cristãos podem reivindicar, que também é encontrada no dicionário secular, é o reconhecimento de uma crença. Para os discípulos de Jesus, isso significa o reconhecimento do seu poder salvador. Essa definição engloba a promessa de Jesus de nos confessar diante de Deus, se vencermos as tentações deste mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz que o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Não há nenhuma vacilação nessas palavras, não há indecisão. Jesus disse:
reconhecerei o seu nome diante dos seus anjos. Quando Jesus confessar nosso nome diante do Pai, teremos permissão para reinar com Ele na vida futura. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Isso não significa excluir a confissão que associamos à admissão de culpa e ao reconhecimento de nossos pecados diante de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e Tiago, capítulo 5, versículo 16, encontramos orientações para fazer exatamente isso, a fim de fazermos as pazes com Deus e continuarmos em comunhão com Ele e com o próximo. A confissão de nossa fé, que difere da confissão de nossos pecados, é a confissão da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, tomar posse dela, declarar que suas promessas lhe pertencem e receber os resultados destas promessas são os passos ordenados e diretos que levam na direção de Deus. Felizmente para nós, Deus não espera até que tenhamos dado todos esses passos, como se estivéssemos trabalhando para obter algum tipo de permissão, licença ou diploma. Ao nosso primeiro movimento em direção a Ele, como um pai, Ele estende a mão e nos leva com firmeza ao longo do caminho. Enquanto ainda nos encontramos na primeira infância da fé, Ele insiste para que façamos essa confissão positiva de sua posição em cada área da nossa vida. Ele jamais se afastará de nós. Se vacilarmos ou fraquejarmos, Ele nos devolve a opção e podemos perder terreno em nosso progresso espiritual. Você possui o que confessa. Se for uma confissão negativa, os resultados serão negativos. Se for uma confissão positiva, os resultados serão abençoados. Há pessoas que destroem sua confissão ao vacilar entre o sim positivo e o não hesitante. Tiago disse: peça, porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu tenho o que eu confesso. Confesso Jesus como meu Salvador. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu tenho salvação. Confesso que pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Tenho cura. Confesso que o Filho me libertou. João, capítulo 8, versículo 36. Tenho liberdade absoluta. Confesso que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Tenho capacidade de amar a todos. Confesso que os justos serão ousados como leão. Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Tenho a coragem de um leão na luta espiritual contra o diabo. Confesso que ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Tenho a promessa de Deus em cada passo de meu caminho. Confesso que sou um dos remidos do Senhor, os que o remiu da mão do inimigo. Salmos, capítulo 107, versículo 2. Tenho os benefícios da redenção todos os dias. Confesso que a unção do Senhor permanece em mim. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Tenho capacidade de desfazer qualquer jugo por meio da sua unção.
Confesso que em nome de Jesus posso expulsar demônios. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Tenho autoridade para libertações dinâmicas. Confesso que posso impor as mãos sobre os enfermos para que sejam curados. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Tenho o poder de curar os oprimidos pela enfermidade. Confesso que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não terei falta de nada, pois tenho os abundantes suprimentos divinos. Confesse e possua. O caminho foi claramente indicado.